E aí, gente, a minha ciência aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante na biologia, também particularmente sobre evolucionismo, que mutações talvez não sejam randômicas. É um artigo sobre a Arabidopsis italiana, que é uma planta, né? Basicamente o que esse artigo diz é que talvez as mutações genéticas não sejam randômicas, que é algo que era querido como verdade meio que não absoluta, mas que era tido como verdade na ciência em geral. Então essa é a planta. Esse é o podcast que eu descobri esse assunto. Nos primeiros 15 minutos eles falam sobre isso, né? Que a mutação não era tão randômica quanto nós pensávamos, né? Na verdade, isso é extremamente contra a crença passada sobre esse tema, né? Então, esse paper foi até eles falam que esse paper foi até difícil de publicar. Eles fizeram muito pré-review. Eles pediram ajuda para outros pesquisadores que eles sabiam que iam criticar o artigo de forma correta, para ver se realmente estava certo. E mesmo assim foi aceito. Passou por um processo bem difícil de aceitação, porque a interpretação desse artigo, o resultado, ele era o contrário a que a ciência antes acreditava. E com muitos artigos, como a gente vai ver, eles queriam que as mutações eram randômicas e usavam isso como base para suas explicações sobre como mutações funcionavam, né? Esse é o artigo. Só vou mostrar algumas partes. Essa parte, por exemplo, está mostrando a parte do experimento relacionado ao gene da planta, para ver várias ter sido características epigenéticas dela, né? Então, são posições de densidade relacionado ao genoma dela. Tem outras partes explicando com mais detalhes, mas essa parte é a probabilidade de novas mutações, né? Mutações chamadas de novo. De novo são novas. Então, tem as ilhas essenciais, morfológicas, celulares, bioquímicas e ambientais. São as ambientais as maiores, né? Então, o ambiente agindo nas mutações que ocorrem na planta, seja a temperatura, ou outros conceitos no caso de uma planta, né? A gente vai ver isso mais com detalhes. Mas basicamente o que eles conseguiram é prever com certa precisão a, a, como as mutações poderiam ocorrer. Então, isso mostra que talvez não tenha nenhuma. Não seja randômico. Porque normalmente na ciência as pessoas não entendem algo e já falam que é randômico, né? Se a gente não consegue calcular com a probabilidade com certa certeza, uma aproximação desejada, então deve ser randômico, né? Mas talvez nada randômico exista de verdade, né? A gente só não entende como as coisas funcionam. E eu queria explicar esse paper de outros pontos de vista, né? Tem esse artigo, Cold Life Evolved by Random Mutations, né? A vida poderia nascer, né, através de mutações randômicas. É um paper russo, né? Do Melky. E ele não tá contra a teoria da evolução, ele só tenta dizer que talvez as mutações gerais não sejam. Tem partes randômicas, mas não é o. Ele vai dizer que a parte randômica ela opera mais deletações no gene, que é uma coisa que a gente vai ver depois. Tem mutações que são deletações no gene, né? Partes do gene são deletadas. Que essas mutações randômicas vão ser relacionadas a isso, mas ele vai dizer que na verdade tem outras explicações para essa mutação. É, que ele vê como algo também não randômico. Isso em 2005, né? Então eu vou falar que o efeito da memória, por exemplo, memorizar soluções não sucedidas e o potencial de utilização de informação no futuro. Então, tipo, vamos supor que um organismo ele quer se adaptar a um ambiente e ele carregar características dos seus anteriores que poderiam dar a ele essa opção, né, de ser melhor do que antes. E ele vai dizer que isso não pode ser realizado dentro da teoria da evolução de Darwin. Vai falar um movimento abortivo de mera extinção do organismo. Então, essa questão de randomicidade nesse contexto talvez não se sustente tanto nesse contexto, né, de um sistema que se melhora com esse artigo principalmente recente aí que a gente viu anteriormente. Mas o que ele quer dizer aqui é que tem problema nessa questão de você
simplesmente dizer que é randômico e é isso. Indivíduos melhores vão nascer através disso. Aí tem uma parte que ele fala no final, conclusão, né, que a probabilidade de novas espécies se formarem através de mutações randômicas é extremamente pequena, né? Por que é pequena? Porque simplesmente na prática não faz sentido o porquê. Tipo, explicar o porquê que uma coisa randômica pode fazer um sistema se desenvolver ao ponto de um sistema simples virar um sistema complexo, com milhões e milhões e milhões de genes. E a segunda parte, a segunda conclusão, que ele vai conta as mutações em clusters, porque a opinião que ele diz é que as pessoas pararam de falar que as mutações eram randômicas individualmente e falaram que eram clusters de mutações que eram randômicos. Mas ele diz que isso não é muito legal. Ele diz que mutações em clusters não nos levam, né, a probabilidade de valores maior e a evolução acelerada, né? Então, basicamente, está dizendo que mutações randômicas não são uma boa explicação para a teoria da evolução. Isso em 2005. Ele vai dizer, né, que também que é necessário considerar a evolução de um ponto de vista determinístico que seja próximo a muitos aspectos nesse sentido para a descrição da morfogênese deles, né, que é a forma que eles se desenvolvem em órgãos, esse tipo de coisa, com forma de melhorar esses sistemas. Eu particularmente não gosto da teoria da evolução, não acho ela correta, muitos furos, então deveriam dar outra explicação. Design inteligente também é também uma teoria pior ainda. Prefiro, porque do ponto de vista bíblico é só pela fé, né? A questão da crença relacionada à criação divina, no caso. Então, no ponto de vista científico, eu creio que as duas não são corretas. Mas é só a minha opinião. Esse artigo, no caso, ele não dá essa opinião. Ele dá uma opinião, ele aceita a teoria da evolução, só diz que tem alguns problemas com essa questão da randomicidade. Eu vou mostrar alguns papers que poderiam ser mostrados agora como no futuro, tá? Porque esse paper que a gente viu primeiro, não é que ele descobriu agora que todos os organismos, as mutações não são randômicas. Particularmente na Arabidopsis thaliana, não é randômico. Aí agora tem que testar outros organismos, né? Talvez milhares ainda, centenas. Vai ter que ter muito estudo ao longo dos anos para realmente provar isso. Então não é uma certeza absoluta que mutações não são randômicas. Mas esse paper da Arabidopsis thaliana sugere muito bem isso. Talvez, eles até sugerem que talvez mais estudos relacionados a isso provem essa questão. Então esse paper aqui tem uma parte importante que eu queria falar sobre mutações. Eles citam o HGPRT, essa proteína aí no ser humano. Aí eles vão falar, né, sobre como essa parte específica no cromossomo X é muito estudada para mutações, né? Ele vai falar que a frequência de mutações nessa parte em mamíferos, né, são de 10 elevado a menos 5 a 10 elevado a menos 7 por gene. E de 10 menos 8, 10 menos 10 substituições por nucleotídeo de DNA. Isso é muita coisa. É muitos zeros aí, né? Então numa planta é uma coisa, num ser vivo mais complexo como o ser humano, um gato ou um cachorro é um pouco mais complexo. Opa. Esse paper favorece ainda mais mutações randômicas. Eu estou citando papers que, se o paper que eu citei primeiramente dizendo que mutações talvez não sejam randômicas, esses papers eles vão ser meio que desvalidados, né? Eles vão ser vistos como erros do passado, né? Tipo, por exemplo, as pessoas no passado na física acreditavam no éter. Hoje em dia todo mundo não tem papers no éter mais, porque simplesmente Einstein provou que era errado, né? Então, éter não existe mais. Talvez essa questão de mutações randômicas do ponto de vista evolutivo também não vão existir mais. E esse paper é isso, porque esse paper, o resultado dele, ele disse que se alguém aceitar o lugar de mutações randômicas, então essa observação dá suporte experimental para a evolução darwiniana, né? Nesse experimento deles, né? Vamos dizer também que se alguém aceita a evolução darwiniana,
Então essa observação, a observação deles, provê suporte experimental para mensurar a posição de mutações randômicas na evolução. Então vários papers anteriores a esse, na verdade esse foi de 2021. É que esse paper aí da arabidopsitariana é tipo, não sei se esse ano, 2022. Então até papers do ano passado que ainda levavam em conta isso, no futuro talvez estejam errados. Como eu disse, não é certeza absoluta que mutações não são randômicas, mas o artigo da Arabidopsis vegetariana, que eu mostrei na primeira parte, talvez prove que isso seja verdade. Porém, esse problema não é novo, né? Esse paper aí está falando sobre mecanismos bioquímicos para redações não randômicas e evolução. Então, eles favorecem também o algoritmo para a evolução, nós vamos falar sobre questões relacionadas que podem propagar a evolução, né? Estresse do ambiente, que fazem os genes ficarem desacomodados, né? E passarem por um processo que é chamado de supercooling, que vai ser algo que vai permitir que se crie bases não pareadas nas cadeias de nucleotídeos e causa a hipermutação. Então, sugerindo aí que um ambiente aí, de repente o organismo quer se adaptar e isso que faz essas hipermutações acontecerem, né? Que no caso o paper sugere que talvez elas não sejam tão randômicas quanto parecem, né? Inicialmente. E aí o organismo fica melhor, né? Então, esse é um exemplo de bases não pareadas, né? Do paper. Então, é um processo, né? Eles descrevem com mais detalhes nessa parte dessa página. Mas vai ficar mais claro em outro slide que a gente vai mostrar das mutações genéticas como elas são. Que é esse daí, né? Os tipos de mutações, né? Então, tem outras além dessas, mas esse daqui é um exemplo simples. Tem as mutações, são quando os nucleotídeos, que é A, G, C, T, A, a timina, adenina, guanina, citosina e uracina aqui no caso, também ali em cima. Quando você deleta ou de repente troca, coloca mais nucleotídeos, né? E é um código, né? Um código que cria proteínas e tal, e muda um ser vivo, né? Dependendo da cadeia de proteínas que um ser humano tem durante a sua infância, ele pode desenvolver doenças posteriormente. Tem ali as silenciosas, as sem sentido. Eu vou colocar essa daqui que vai mais sentido. Os próximos slides vão ser dela. É melhor do que aquele outro. É da Abdenburg. A palestra 6 dela, na Berkeley, sobre biologia, ela vai falar sobre esse tema. E ela fala sobre, por exemplo, substituição no DNA, né? Que são bases são repostas, né? Por outras três bases, como a gente vê aqui, né? Então as três são trocadas, por exemplo, por outro código. Deletação mas imagina um bloco todo, parte de uma parte do genoma seja deletada, né? Inserção de novos nucleotídeos, inversão de rotação 180 graus, né? De um ir para outra parte. Enfim, várias coisas aqui, por exemplo, mudanças no próprio cromossomo, né? De ser relocado uma parte do código ali de vários nucleotídeos em outra parte. Então tem vários tipos de mutações. Aqui é a silenciosa ali, ó. O original tá lá em cima, que mudou naquela cadeia específica o C ali, em vez de A, tava A, né? E foi para C. Ali no missense no mutation, que é assim sentido. De GGA foi para AGA, então mudou a inicial. Ali mudou para uracina, em vez de CAA foi para uracina. E você vê que mudou aqui a cadeia aqui. Bastante nesse caso. E outra que é frame shift, eu não sei como é em português daqui. Frame shift mutation. Nesse caso trocando para C. Enfim. Tem vários outros tipos que não são como essas.
mas tem vários tipos de mutações que, nesse caso, do ponto de vista da teoria de evolução, seria para melhorar o indivíduo em alguns aspectos, não sempre. Pode causar também doenças e tal, enfim. Causando mutações na E. coli, né? Escherichia coli, que é um organismo bem conhecido, bactéria. E o que eles fizeram nesse paper? Eles adicionaram glucose a determinada temperatura para ver se a Escherichia coli, no caso uma bactéria, as mutações que iriam ocorrer. Então isso é uma técnica, né, de você agir com glucose em certa temperatura, de uma certa forma, para tentar analisar as mutações desse sistema, né? E esse paper ele faz isso com glucose e maltose em diferentes temperaturas, né? É a mesma coisa que aquele, só que de uma forma mais elevada. E antes daquela parte, o que eles não concluem coisas relacionadas a mutações randômicas, mas eles usam como base isso, porque todo mundo pensava que já mutações randômicas usavam como base isso. Algoritmos algoritmos genéticos, por exemplo, algoritmos evolucionários também na área da ciência da computação também baseavam nisso como randômico. Então, se esse paper for provado certo ao longo dos anos, que eu citei no começo, talvez todos esses papers estejam errados nessa questão de mutações randômicas. Então, é um número de papers brutal que estava errado, né? Então, para ver como que essa contribuição é importante e contrária à ciência passada relacionada a esse tema. Então, por fim, é isso. Espero que o vídeo tenha sido útil. Foi bem difícil achar tudo relacionado a isso. Achar esses papers aí para falar desse tema com precisão. Mas ainda assim não é o suficiente. Espero ter ajudado a entender essa notícia e paper recente. Então, no geral, o resumo é que mutações talvez não sejam randômicas, particularmente na Arabidopsis thaliana. E que mais experimentos devem ser feitos em outros seres vivos para ver se... Porque a técnica que eles usaram, eles pegaram a frequência de mutações, mais a epigenética desses... da Arabidopsis thaliana, e usou isso como base para fazer as predições. Então, tem que ver se a técnica que eles usaram, que é essa, vai ser bem sucedida em outros seres vivos. Obviamente que seres vivos mais complexos como o ser humano vai ser mais complexo, vai ser mais difícil, né? Mas isso na verdade é uma boa notícia. Por mais que não seja uma boa notícia para a teoria da evolução, é uma boa notícia para a área da medicina. Porque se você conseguir, por exemplo, prever com, vamos supor, 98% de probabilidade as mutações de um organismo como o próprio SARS-CoV, como o próprio influenza, se você prever com precisão como vai mutacionar, as probabilidades de mutação que podem acontecer, talvez seja possível fazer vacinas antes da influenza mudar. Então, sei lá, 6 meses antes você já fazer a vacina, porque você já sabe mais ou menos como vai ser o próximo. Então, na verdade é um ponto, se for verdade isso no futuro, talvez seja algo bom para a medicina em geral. Então é isso, até o próximo vídeo.